meu povo! Bom não! Estamos aqui em mais um vídeo do canal e esse vídeo é muito legal porque eu vou dar dicas essenciais para quem vai viajar para lugar distante, levando crianças pequenas. Para quem não sabe, meu nome é Naila, eu tenho 3 filhos, um de 5, um de 3 e uma de 11 meses. Estamos em novembro de 2023, ela vai fazer um ano já, a pequenininha. E a gente fala aqui nesse canal conteúdo sobre de malas para o Nordeste, ou seja, tanto para quem está vindo aqui como turistar no Nordeste, fazer uma viagem, quanto para quem vai estar pretendendo ou vai mudar mesmo para o Nordeste, as dificuldades, enfim, vários temas que eu abordo a respeito disso. Então, se você já se interessa sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ative as notificações para você receber os assuntos referentes a isso. E quando você curte, você fala pro Instagram. E quando você curte, você fala pro YouTube que esse assunto é relevante, vai mandar para outras pessoas. Você vai me ajudar muito com isso, sem pagar nenhum centavo por isso, não é mesmo? Então, não se esqueça, coloque o dedo aí no like, curte esse vídeo para melhorar aí o algoritmo e a gente divulgar para mais pessoas, beleza? Bom, eu vou colocar tudo referente ao como foi os preparativos para viajar com criança. No caso, a gente está fazendo uma viagem longa de carro. No nosso contexto é mais de carro, mas muitas coisas servem para avião, né? Para quem vai viajar de avião. E eu vou colocar tudo desde os preparativos até durante a viagem, como que está sendo e tudo. A gente está fazendo uma viagem agora, viagem direto Pernambuco, Porto de Galinhas para Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, os detalhes dessa viagem eu vou deixar linkado aqui o vídeo que a gente fez sobre essa viagem e só para vocês entenderem o contexto. A gente tá viajando, são 3 dias de viagem. A gente pegou segunda, terça e quarta. E então a gente parou em 2 locais aí pra dormir. Um foi um apartamento no Booking e outro foi uma pousada mesmo no Booking que a gente pegou pra dormir. Então, pra vocês entenderem o contexto, que realmente foi uma viagem bem longa, tá? Bom, pontos importantes. Antes de tudo, um ponto que eu quero falar aqui que é muito importante é o seu psicológico. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham até loucura. Vocês vão viajar, nossa, é muito distante, é muito cansativo para criança, é muito isso, muito aquilo, e vários pitacos que ninguém perguntou, mas você vai, literalmente, o Vinícius está rindo aqui, ninguém perguntou, mas você vai se deparar com eles e você tem que preparar o seu psicológico. Principalmente assim, qual o motivo que você está viajando, né? Tem 2 motivos. O primeiro pode ser por conta da necessidade. Eu vou viajar de carro por conta da necessidade, que eu vou gastar menos do que de avião, a família é grande, não dá e tal. Você tem que pensar nesse contexto e você tem que pensar também no segundo contexto, que é porque você quer aventurar e etc. Para o segundo contexto, é muito mais fácil você levar com leveza, esse momento, porque você já está querendo aventurar, então você sabe que tem ali as dificuldades, mas você vai criar memórias, momentos e tudo mais, então é bem mais fácil. Mas se for por conta da necessidade, você tem que aí ressignificar esse ponto, né? Por quê? Porque como é a sua única opção, você vai ficar, ai meu Deus, e agora? Como que vai ser? Nossa, vai ser estressante e tal. Então, assim, antes de tudo, prepare o seu psicológico, transforme o que você acha de negativo em positivo, porque senão tudo vai ficar muito pesado, tudo vai ficar muito difícil, e a viagem que é um pouco difícil vai ficar mais difícil ainda. E outra coisa, é importante você olhar sempre os pontos positivos, evitar de ficar olhando os pontos negativos. Gente, na vida tudo é difícil, todas as suas escolhas são difíceis, até para escolher coisa muito que não vai demandar muito de você, mas também você não vai ter grandes resultados, não vai ter grandes conquistas. Então, assim, pense nesse ponto, nas suas escolhas,
como um ponto muito positivo do que você vai aprender. E durante esse vídeo eu vou falar várias coisas que vai ensinar, vai te mostrar assim que foi um insight para minha vida, para nossa família, que você vai perceber que tem muitos pontos positivos e muitos aprendizados com tudo isso que você vai fazer da sua viagem. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu particularmente, eu preparei a bagagem, principalmente as coisas de roupa, cueca dos meninos, calcinha, enfim, tudo relacionado a isso. Eu preparei 3 dias antes da viagem. Por que eu fiz isso? Porque primeiro, eu queria separar para não usar mais as roupas que ia viajar, para não ficar naquele furdunço do final, a roupa tá suja, não vai dar para levar, vai ter que levar suja para lavar, enfim. Aí eu já deixei tudo separado e também para ter tempo de identificar o que tá faltando e o que realmente precisa, se realmente precisa ou não. Então esse foi um ponto muito importante, porque os 3 dias você vai maturando, você vai amadurecendo realmente do que vai precisar ou não. E aí, a outra coisa, o outro ponto, que é o segundo ponto, eu preparei também a bagagem de higiene pessoal e remédios 3 dias antes. Ah, mas não vai usar os higiene pessoal? Aí o que eu fiz? Eu preparei a bagagem e deixei lá no banheiro. Deixei em um banheiro para todo mundo usar, todo mundo que precisar usar. Então, 3 dias antes da viagem. Por que eu fiz isso? Justamente para identificar o que precisou ou não e para já deixar separado o que vai usar. Algumas coisas, por exemplo, escova de dente, eu comprei nova, aproveitei para comprar nova. Algumas coisas assim que a gente acabou que foi... nem precisava usar o que já tinha, já era o novo que eu comprei. E tipo, sabonete, essas coisas, aí eu já deixei tudo separado. E aí, por exemplo, a gente ia tomar banho, aí ia lavar o cabelo, ou ia fazer alguma coisa, pegava lá, usava e devolvia. E aí, outra coisa que eu fiz 3 dias antes é a compra dos lanches, das coisas que a gente ia comer no carro. Por 2 motivos. Por que eu fiz o lanche, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque é saudável. Era mais saudável. Tanto que no primeiro dia eu foquei na gente comer as coisas que eu fiz, que eu preparei. A gente preparou um cuscuz com carne de frango desfiado, molhadinho, bem gostoso. E assim, o cuscuz já é o carboidrato, né? E a carne é a proteína. Então foi super top. A gente tomou de café da manhã e jantou esse cuscuz. E eu fiz também um patê de frango com creme de leite. Ficou maravilhoso, com alho, ficou bem gostoso assim. Aí a gente lanchou com pão de forma. Então foram 2 coisas que a gente comeu no primeiro dia. E se eu tivesse me preparado melhor, talvez eu faria mais coisas nesse sentido, não dos mesmos sabores, mas mais coisas nesse sentido no segundo e no terceiro. E eu explico isso, na verdade, no vídeo que eu vou deixar linkado, que é da nossa viagem. E a gente comprou, né, as coisas industrializadas, que é os salgadinhos, biscoito e tudo, água, refrigerante. Compramos também refrigerante, eu procurei comprar tudo sem açúcar. Eu consumo energético sem açúcar. O Vinícius gosta também de sem açúcar, mas ele gosta com açúcar também. Mas refrigerante eu procurei sempre fazer sem açúcar, principalmente por conta das crianças, porque açúcar agita, né? Então, e também água, coloquei chá, coloquei algumas coisas assim que eu gosto, que a gente gosta, que são leves, que são boas também. E comprei também alguns bônus para as crianças, justamente para uma forma de entretê-las e viver coisas diferentes durante a viagem e ver os lados positivos de uma viagem tão longa, né? Porque criança geralmente se entedia, e eu vou explicar o melhor sobre isso, vai ser muito bom, vocês vão entender várias coisas. Bom, isso 3 dias antes. No dia anterior da viagem, o que eu fiz? Bom, no dia anterior também eu fiz lanches. Opa, princesa! O que foi, meu amor? Então, no dia anterior também eu fiz os lanches, que foi o cuscuz, que foi o patê, né? Eu separei alguns itens de cozinha também que são importantes na viagem, que é faca para passar no patê, guardanapo. Eu separei também, não os utilizei, mas separei também um desengordurante,
de limpeza, mas eu não precisei de usar. Que mais? Separei álcool, tá? E lenço umedecido principalmente para quando a gente parasse pro banheiro. Também separei pratinho descartável, copo descartável. Eu separei também uns copos compridos assim, não sei se tá aqui, fácil pra ver, mas uns copos compridos pra colocar suco pros meninos, que aí eu colocava pouquinho, era comprido e não caía com facilidade também. Garfo, faca descartável, na verdade colher e garfo descartável, usamos pouco, coloquei até mais, não precisava, mas usamos pouco porque usamos praticamente no primeiro dia só. Mais esses itens de cozinha, tá? E eu fechei as malas um dia anterior, né? Então eu coloquei o restante das coisas, que é calçados, separei as coisas de documentação e tudo. E eu coloquei tudo no carro um dia antes também. No dia à noite, porque a gente ia acordar, só entrar no carro, que não é bem assim, eu vou explicar. Só entrar no carro e sair. Então eu coloquei tudo no carro. E aí, como que eu fiz pra colocar no carro? Eu sentei no meu ponto e vi todas as coisas que ficavam fáceis de eu pegar. Principalmente coisas assim... pra ter praticidade mesmo, onde que eu ia colocar água, então a água aqui embaixo, porque quando eu puxasse ficava fácil, não precisa de esticar, enfim. Então eu sentei no meu lugar e vi o que era pertinente, né? E aí, que mais? E também onde que eu ia colocar o cooler, então o cooler eu coloquei atrás de mim, porque ficava fácil, e também porque a Heloísa fica atrás de mim, porque ela é a menorzinha e aí eu consigo esticar a mão mais fácil, que eu prefiro que ela fique atrás de mim. E aí o cooler, como ocupa a parte de baixo de pôr o pé, né, e ela o pezinho dela é pequenininho ainda, não incomodaria ela e também ficaria mais fácil de pegar as coisas no cooler. O Benício eu coloquei no meio, ele tem 5 anos, eu coloquei ele no meio, porque ele auxilia... Porque ele auxilia a Heloísa, né, Benício? Ajuda a cuidar da Heloísa, que a Heloísa precisar. Se ela precisar do quê? Chupeta. Chupeta, fala direito. E também auxiliar se ela chorar, né, filho? Então ele consegue auxiliar e tudo. E ele gosta de sentar no meio também, Benício? Por que você gosta de sentar no meio? Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Fala direitinho. Hã? Eu indo na frente. Pra você ir ver na frente? Ah, porque ele gosta de ver na frente, vendo tudo. Ele tá brincando de coelhinho, eu acho. Enfim, e aí, então, aí foi isso, tá? Durante a viagem, bom, eu falei, né, durante a viagem como que seria, onde que ficaria cada um, pra auxiliar. E a questão do motorista, né? Quem ia dirigir. Bom, assim, como a gente tá dirigindo, como a gente tá em família, é muito mais fácil a gente que é mulher organizar essas coisas, até pra gente se sentir mais em paz. Tudo isso, todos esses preparativos é pra mulher ter sanidade na hora da viagem. Porque não adianta, tipo assim, vamos viajar, enfiar as coisas aí de qualquer jeito e tal. Tem que pegar tal coisa, aí desce do carro, abre o carro, não sei o que, pra não ter essas complicações. Então, eu acredito, eu tenho na minha vida que, tipo, a mulher, ela tem muito mais facilidade pra fazer isso. O homem pode fazer? Pode. Mas fica muito mais fácil a mãe, né, que sabe onde estão as coisas dos filhos e tudo. Por isso que a gente definiu que eu iria ficar aqui no copiloto e o Vinícius ia dirigir. A gente até pensou de meio que dividir meio a meio, mas a gente viu que era mais pertinente eu ficar mais aqui, então eu dirigi pouco, foi o quê? Umas 2 horas? 2 horas, mas assim, quando eu fico muito cansado, você dirige, né? Então, aí quando o Vinícius fica muito cansado, eu dirijo. Então a gente tá fazendo isso até porque, convenhamos, quem fica no copiloto trabalha bastante também, porque o tempo todo tem que dar auxílio. Não. Quem dirige cansa mais. O tempo todo tem que dar alguma coisa pra alguém abrir, fechar e não Só quem dirige sabe quando tá todo mundo babando aqui dentro do carro e você tá sozinho dirigindo. Mas é poucos momentos que isso aconteceu, né? Então, assim, a gente não para em nenhum momento, né? Na verdade, dá pra dar os cochilos, com certeza, mas o trabalho de copiloto não é tão simples assim. Quem concorda comigo, deixa aí nos comentários. Bom, e aí, a primeira coisa que eu fiz quando a gente começou a viagem, eu deixei eles livres.
Por quê? Porque até porque era uma coisa nova pra eles, né? A gente ia viajar, tinha muita coisa, assim, né? Era muito tempo, então eu deixei livre pra eles ficarem aí aproveitando e a viagem, curtindo a viagem. E outras coisas que eu deixei acontecendo, assim. Primeiro, outras coisas que eu pontuei, né? Eu aproveitei esses momentos para educar, para ensinar. Então, questão de observar a natureza, observar os detalhes, observar as coisas, né, da viagem. Isso é muito importante para uma criança, para quem tem essa percepção e essa visão assim da educação, né? A educação que você dá não só no sentido de comida, de rotina, mas educação de aprender outras coisas também. Então, eu foquei nisso, na questão de observar, né, para ver a natureza e tudo mais, e também as diferenças do contexto de vida que eles têm. Então, outras pessoas que vivem em outros lugares, enfim, esses detalhes, tem pessoas que moram diferente de nós, enfim, e também dá para você ensinar várias coisas de interdisciplina, né? Então, os números, o Benício está aprendendo os números, então as placas de quanto que pode, radar e etc, quanto que pode passar, que ele já sabe contar até 100, aí ele já vê as letrinhas, já quer ler e tudo. Olha lá, tá tentando ler. Então, a questão das letras e também a questão do clima, do relevo, para eles verem a diferença. É bom falar isso. Não só eles vão sentir, mas é bom falar para eles terem essa percepção, porque às vezes eles não repararam, ou, né, então é bom você falar isso, um pouco da história, né, dependendo para onde você vai viajar, contar a história do lugar, enfim, na verdade é um aprendizado, e tanto as viagens. Outras coisas que a gente foca também é nos princípios, nos valores. Eu não sei quais são os seus princípios, mas você já inculcar isso na cabecinha deles. E questão também das virtudes, principalmente por uma viagem longa, que você pode trabalhar muito a questão da resiliência, de ter paciência, de que é assim mesmo, das vantagens de você viajar, fazer uma viagem longa, porque o início da conversa, antes de viajar, é que eu gosto de avião, porque avião é mais rápido. Criança quer tudo muito rápido, então você ensinar isso, né, nesse contexto de tudo muito pra ontem, você ensinar essa coisa de aguardar, de saber esperar, enfim, de ter paciência, então isso tudo é importante. E também contar histórias, né, você pode contar histórias, enfim, histórias que você conhece, tudo, ou mesmo ler um livro enquanto eles vão ouvindo o livro, né, fazer leitura em voz alta, que é muito legal também. E também colocar desafios para eles. Por exemplo, eu coloquei um desafio que foi aprender uma música, porque aí ganhava um bombom. Qual a música que você aprendeu a cantar toda, Benício? Que ontem que você cantou e ganhou o bombom? Você lembra? Começa assim, ó. É fácil de entender. É fácil de entender. Não, canta direito. Assim não precisa cantar, não. Canta direito. É fácil de entender. Claro como a luz. O meu lugar pra me salvar. Jesus morreu na cruz. É crer somente Orar de todo o coração. Meu lugar criança sem... demora pra aceitar a salvação. Isso mesmo, ele aprendeu a cantar essa música. E aí a gente vai trabalhando assim, vários momentos do dia, né? Que vai dando branco, aí vai relembrando e tal, aí pra memória ficar bem boazinha. Aí a mamãe deu o quê? Bambam. Eu dei um bombom. Então eu coloquei desafios assim, nesse sentido. Pai. O próximo desafio, o desafio que tá rolando aqui no momento é cantar, falar todo o Pai Nosso, decorar a oração do Pai Nosso. Vai ganhar o que, Benício? Bala fine. Então, assim, são incentivos, né, que a gente coloca, principalmente conhecendo seus filhos e sabendo qual a motivação deles, a importância da motivação, como motivar e etc. A gente fez isso, algumas coisas. E aí, outro ponto que eu quero colocar muito importante é deixar o tédio vir. Eu estudo sobre educação, então eu sei a importância da criança ter essa coisa do tédio,
depois de brincar bastante, porque quando o tédio vem, ela cria outras coisas, ela começa a ter a criatividade de outras coisas. Então, assim, é que você nunca imagina que ela vai criar, ela cria. Só pra vocês terem noção, durante a viagem, eles estavam entediados, de repente um pega a tampa do cooler, porque o cooler já tava sem gelo, né, já não tava gelando mais, pegaram a tampa do cooler, aí começaram a brincar com os brinquedos. Eu fiquei impressionada, assim, com a criatividade, como que é importante isso, né? E aí, outras coisas que é importante também é você parar. Quando você for parar, você parar em lugares que dá pra eles correrem, pra eles brincarem, pra eles gastarem energia. Isso é importante, eles precisam disso. E aí eu falo, ó, quero ver quem vai conseguir pular de uma perna só na linha, sem bater na linha. Aí eles suam pra caramba. Ai, mamãe, tô cansado. Chega a falar que tá cansado. Aí eu falei, não, então agora tá bom, cansou, a gente pode entrar no carro. E isso é super rápido, né, amor? Questão de 10, 15 minutos já alivia. E aí, outra coisa também é você usar os lanches como novidades, né? Você colocar lanches diferenciados, um salgadinho, nada, eu não vejo nada demais, enfim. Agora não, daqui a pouco. Então você dá essas coisas diferenciadas até pra serem novidades pra eles, tá? Em questão do local pra dormir, né? Pra você que viu na viagem, vocês viram aí, os locais a gente colocou super simples, super de boa. Inclusive a gente vai fazer outro vídeo sobre, se já estiver pronto, vou deixar linkado aqui também, sobre os nossos custos nessa viagem. Mas a gente procurou, se você puder fechar com antecedência, é a melhor coisa, mas a gente não fechou. Por quê? Por estar em família grande, por saber que pode surgir imprevistos, principalmente por conta da bebê, que é menor, a gente resolveu fechar no dia, sendo que um pouco antes, umas horas antes, para ter certeza que a gente ia conseguir chegar no local. Então, a gente, por exemplo, ontem, que a gente ia ficar em Montes Claros, então, quando chegou ele em Salinas, que faltava 3 horas para chegar, a gente não sabia se ia internet de novo, então a gente já fechou, já reservou, para quando a gente chegasse lá já estava reservado tudo certo. Então foi uma das coisas que a gente fez aí também, tá? Então é isso, pessoal, e a gente já tá chegando em Belo Horizonte, agora são 10 horas da manhã, provavelmente a gente vai chegar aí por 2 horas da tarde, mais ou menos. Tem um pouquinho de pare-siga aqui, acho que agora melhorou. Então, na verdade a gente tá passando ainda. A gente tá passando por um pare-siga, pode ser que demore, né? O caminhoneiro falou que tem mais uns 3 até BH. Tem mais o quê? Uns 3 até BH. 3 pare-siga? Uns 3 pare-siga, talvez é isso que vai fazer demorar, né? Provavelmente. Então, pode ser que a gente chegue no final da tarde em Belo Horizonte, mas é isso, assim, tudo que a gente já passou na viagem praticamente foi isso. Hoje a gente vai almoçar fora, né, porque precisa comer comida, mas ainda a gente tem lanches aqui, vai ter lanches durante a viagem e a nossa pretensão é chegar no final do dia. Se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você de alguma forma, não se esqueça de curtir e ativar as notificações para você receber mais informações como essa. É isso, vejo vocês em breve, tchau!